Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Conversas à Solta, um podcast da Associação OLAD. Uma associação cívica que tem como um dos seus objetivos estimular discussões com profundidade na procura de soluções viáveis que conduzam a decisões mais informadas. Subscrevam o nosso canal, YouTube @LAD Portugal, façam like, subscrevam, ativem o sininho e partilhem o nosso podcast. Sigam-nos também nas redes sociais, estamos no LinkedIn, estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Falem connosco acerca do nosso projeto e façam também sugestões e comentários para o nosso e-mail podcast@associação-lado.org. Aproveitem também para visitar o nosso site associação-lado.org. Hoje temos um convidado ligado ao desporto, que antes tem um percurso de vida muito interessante, esteve ligado ao desporto, foi atleta olímpico e esteve ligado a empresas. Portanto, é um homem com uma experiência muito interessante, vamos conhecê-lo melhor. É o Luís Monteiro, presidente da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal. Até já, vamos a isto. Ora, bem-vindo, Luís, ao Conversas à Solta. É um Obrigado. gosto ter-te aqui. E Maravilha. é um gosto, acima de tudo, não só por ti, mas pelo teu percurso, que nós vamos hoje conhecer, e que acho que é um percurso notável e que eu gostava de partilhar com os nossos espectadores e ouvintes. Vamos ver. Ora se é. bem, o que eu sei de ti é o seguinte: tu chamas-te, e se eu estiver errada, corrige-me, se faz favor, chamas-te Luís Filipe Gonçalves Ribeiro Alves Monteiro. Correto, 6 nomes, tem aqueles nomes extensos já Exato, antiga. eu também tenho. Nasceste em Moçambique em 1961. É verdade, És licenciado em Direito. é verdade. Depois já também. vamos perceber porquê. Entretanto, fizeste um curso de gestão. Sim, E depois tiraste um curso, ao que sei, de Direito Penal e Segurança Pública. aí não, mas, Não? mas Ah, podia pronto. ter tirado. Tinha que ser o mas, meu pai a insistir bastante. Ok, sim senhora. Mas, entretanto, viveste grande parte da tua carreira em empresas, e nomeadamente na área de comunicação e marketing. Certo, também. Ao que sei. Bate E já certo. vamos saber como. Por outro lado, foste atleta olímpico de uma modalidade que eu acho fantástica, que é o pentatlo moderno. É verdade. Que também já vais explicar o que é, porque deve haver muitas pessoas que não fazem ideia. Pentatlo se põe sempre que são 5, penso eu, isso está certo. mas já vamos falar disso. Foste atleta olímpica em 1984, naqueles famosos Jogos Olímpicos em que eu fiquei acordada para ver o Carlos Lopes, É verdade. na maratona, lembro-me muito Uma bem. benção. E foste atleta federado, obviamente, e representaste também Portugal como na equipa nacional de esgrima Certo, e de polo aquático também. também. Pronto, portanto, multifacetada em termos de desporto e não só. Neste momento, és consultor de gestão e viraste para a consultoria, mas tens também um cargo muito interessante, que é a presidência da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal, de exatamente. Portugal. E portanto, no fundo, como ex-atleta olímpico, estás a ajudar os outros atletas É olímpicos. chamado de propósito. Exatamente. Mas, e feito este pequenino resumo de introdução, gostava que me explicasses. Nasceste em Moçambique, como é que foi a tua infância, como é que foi a tua vida, a tua adolescência, quando é que vieste? Vieste por causa do 25 de Abril, não vieste por causa do 25 de Abril, enfim. Agora o microfone é teu. Muito bem, olha, obrigadíssimo, Helena. Isto é uma maravilha e é uma oportunidade ótima estar aqui e poder falar da minha vida, porque eu de facto dou algumas entrevistas, não muitas, mas falo sempre da associação, porque esse é o tal propósito, que depois Exato. podemos falar sobre isso mais tarde. Só vou fazer uma correção: é que um atleta olímpico não é por mim, porque não me importa, mas o atleta olímpico é olímpico para a vida. Portanto, não há ex-atletas olímpicos, é atleta olímpico sempre. Olha, eu nasci em Moçambique e com muito orgulho eu ainda digo Lourenço Marques, é uma questão sentimental, não é? Porque na altura era Lourenço Marques. Era Lourenço Marques, portanto eu nasci em Lourenço Marques, agora é Maputo, mas Certo. nasci em Lourenço Marques. E vivi os meus primeiros 14 anos, quase 15 anos de vida em Moçambique. E nós costumamos dizer, se calhar é um bocadinho
mania nossa de quem nasceu em Moçambique, mas vamos dizer que os de Moçambique são diferentes. Os de Angola, se calhar, estavam muito ligados ao continente, mas de Moçambique tem ali uma áurea qualquer que faz com que sejamos pessoas, claro, com mais liberdade. Eu lembro-me que nós íamos à praia e o meu pai dizia, vamos à praia. E para nós ir à praia, andar 250 km, 300 km de praia, de estrada. E era perfeitamente normal, porque as distâncias em África tinham outra dimensão, tínhamos outra percepção da distância. E depois tínhamos uma vida muito ao ar livre, uma vida muitas brincadeiras, muita convivência, muita liberdade. Muita liberdade. Não havia raças, não havia estigma nenhum em relação às raças, éramos todos amigos e gostávamos era de estar na piscina, aos saltos e do sol, da chuva torrencial. Tínhamos uma coisa muito gira, que a chuva torrencial, nós corríamos à frente da chuva, literalmente, portanto a chuva vinha e não valia a pena fugir. Bastava dizer, olha, vem uma carga d'água e a chuva aproximava-se. Que é engraçado. E depois havia uma coisa maravilhosa que a minha mãe conta nos livros, que eu tenho uma mãe que é poetisa. Ai, que engraçado. Olha, outra faceta que eu desconhecia. Tem muitos livros publicados e a minha mãe fala muito da África, escreve muito sobre a África, e há uma coisa que nós, pessoas da África, dizemos, que é o cheiro da terra molhada. Portanto, depois caía a carga d'água e de facto havia um cheiro especial e que esse cheiro não se esquece. É como nós quando vamos para o Algarve e paramos na última bomba de gasolina e há ali um cheiro qualquer, já cheira a Algarve. Portanto, a África tem essa característica. Acontece-me isso quando vou para o Minho, que é a minha terra. Também passando o Porto, chegas ali à Póvoa, Vila de Conde e já é o cheiro a Minho. Exatamente. Já há ali um cheiro maravilhoso. Exato, é aquele cheiro de verde. Portanto, isto para dizer que foi uma infância maravilhosa. Passei muito tempo em vários sítios em África. O meu pai era médico e fazia e por acaso é uma história com piada, porque o meu pai era médico e nós nunca tivemos o problema da guerra, porque o meu pai fazia, por exemplo, uma das coisas que fazia era a campanha de vacinação da população. Não, e da população mesmo indígena. E de facto, tantas vezes depois veio a descobrir que as matrículas do meu pai nos vários sítios por onde passava estavam identificadas por aquilo que nós chamávamos de terroristas e, portanto, pela Frelimo, e nunca lhe acontecia nada. Nunca lhe acontecia nada, porque eles de facto respeitavam o médico que ajudava as populações. Portanto, tivemos em Arrimes, Xinde, Vila Cabral, Nampula, Lourenço Marques. Portanto, conhecemos a África profunda, conhecemos a África no litoral, as Chocas, a Ilha de Moçambique. A Ilha de Moçambique, quando as raparigas apareciam com as caras pintadas de branco, que é um creme especial que utilizavam. Portanto, todos aqueles pormenores da África estão muito bem patentes. Portanto, isso marcou-te. Marcou-me. E aliás, as pessoas que eu conheço que nasceram ou viveram em África ficaram marcadas. Exatamente, foi uma coisa... É indelével. Indelével, exatamente. É isso mesmo. E depois, a seguir ao 25 de Abril, tivemos que vir embora, porque, pronto, por todas as circunstâncias, não vale a pena explicar. E veio a família toda. E veio a família toda. Eu lembro-me de estar em Lourenço Marques e o meu pai comprava tudo. Eu até achava estranho na altura, porque nós tínhamos algumas restrições, porque o meu pai não é porque não pudesse, mas era uma educação mais espartana e de repente tínhamos tudo. Dizia, pai, quer isto, pai, quer aquilo e tal. E ele, porquê? Porque não podia trazer dinheiro, portanto trouxemos objetos. E lembro desta história de chegar a um stand e dizer assim, ainda tem carros. E eu disse-me, para lá, passa-se aqui qualquer coisa na minha inocência dos 14 anos ou 15. Sim, mas que é que agora quer comprar carros assim como quem compra uma camisola? E disse, ainda temos ali um Lancia Mitsubishi, então fico com ele. Imagina. Portanto, naquele momento aquilo fazia-me assim alguma confusão, mas ao mesmo tempo aproveitava, porque tinha a liberdade para comprar tudo o que queria e o meu pai comprava, de facto. Conseguiram trazer tudo. Trouxemos os famosos contentores. Trouxemos 2 carros de volante à direita, portanto, os primeiros anos aqui em Portugal era volante à direita, e trouxemos contentores, mas o meu pai não trouxe dinheiro, portanto teve 19 anos em África como médico e deixou lá as poupanças todas, portanto, de uma vida. Começou a vida, começou de início a fazer os famosos domicílios, ir à casa das pessoas, mas já semana lá de cima. Exatamente, já com 50 e tal anos, portanto teve que refazer a vida de novo, mas de facto foi
foi essa a transição. E quando voltaram, vieram morar para onde? Viemos morar porque o meu pai, entretanto, tinha comprado uma casa em Benfica. Muito bem. E viemos morar para Benfica. E estranhaste muito? Um bocadinho ao princípio, sim, porque era completamente diferente. Né? Eu lembro-me de ter chegado ao aeroporto e estar a fumar, a fazer que fumava, porque para mim, deitar fumo com o frio, de fazer aquele fumo, fazia-me impressão, porque eu estava habituado, era a calor, a seca, era duas épocas, era a época da seca e a época da chuva. Portanto, vim para cá, ainda fiz o liceu, depois entrei na faculdade. E tens que me contar essa história da faculdade, porque eu sei que isso não foi pacífico. Não, porque eu queria treinar, acima de tudo, eu estava na natação e depois apareceu esta história do pentatlo, que tem uma razão, porque eu em África montava a cavalo, já nadava, e apareceu lá um indivíduo que era o Roberto Durão, que fazia o pentatlo moderno. Sim. E eu, numa determinada altura, perguntei-nos que disciplina é essa e tal, porque montamos a cavalo, e aquilo soou-me, porque eu já montava a cavalo. Certo. O resto apreendi com alguma facilidade. E mas já gostavas de desporto em Moçambique? Já. Portanto, já praticavas vários desportos. E em Moçambique já tinha a mesma relação com o meu pai, que era, onde é que vais? Se eu dissesse que era para tentar fazer um desporto ou ir nadar, já era um problema, porque o meu pai era muito rígido. Achava que não se perdia tempo com essas mas coisas. Atenção, que eu agora não sou daqueles que digo que aquilo que não me correu bem culpa o meu pai. Não, é a figura, é a minha referência. Claro, é a minha referência, completamente. Claro. A minha referência é o meu pai. E a minha mãe, como a poetisa, que eu depois posso explicar como é que ela nos trouxe. Mas o meu pai, de facto, e agora ainda à tua pergunta, esta história da faculdade, é que eu saía de casa para a faculdade. Sim. E tinha que levar o saco do desporto, porque naquela altura já estava alienado. Nós, para fazermos desporto de alta competição, temos de ser alienados, não vale a pena. Sim, porque só não se faz. Só não se faz. Pois. E então eu tinha o caderno de apontamentos onde apontava aos treinos, em vez de apontar aquilo que o professor dizia. Eu não estava ali na aula, estava a ver o que é que ia fazer, quando é que aquilo acabava. Mas então foste para Direito? Fui para Direito. Porque te obrigaram a ir para Direito? O meu pai disse-me que é isso que tu tens de tirar. Porque o meu avô era juiz conselheiro, o meu pai era médico. E o meu avô já queria que o meu pai seguisse Direito. O meu pai seguiu medicina. Então seguiu o neto. E o neto tinha que ter esse percurso. Pronto, e eu assim o fiz, obediente, mas não era um aluno brilhante, nem queria ser, nem estava aí. Claro. Portanto, saía de casa com um saco, com os livros na parte de cima do saco, e no fundo a roupa de desporto. E o meu pai dizia assim: o que é que tu levas aí? E eu estava quase a dizer: como são rosas, senhor. Mas não, eram de facto, mostrava-lhe assim os livros. Estão aqui, os calhamaços e tal. Mas levas um saco porque são muitos, são os códigos e tal. E depois apanhava o autocarro. O meu pai, antes de ir para o hospital, normalmente ia-me chamar, dizia: tens que acordar e tal. E eu dizia sim, vou já levantar. E depois saía, batia à porta e eu continuava na cama. E ele depois voltava sempre, tinha essa técnica. É sério? Voltava para aí 5 minutos depois e ainda estava na cama. Que era para ver se eu me levantava. Ai, teu pai que vem aí outra vez, dizia a minha mãe. E então aí garantia que eu entrava no autocarro. Mas aí levantavas-te. E eu entrava de facto no autocarro, mas saía na paragem a seguir, porque depois ia para os treinos. Meu Deus. Portanto, só de vez em quando é que ia à faculdade. Depois... Eras um baldas, como se costumava dizer naquela altura. Agora não sei como é que se diz, no nosso tempo chamava que queria ir treinar. Fizeste os mínimos possíveis. Fiz os mínimos possíveis para fazer o curso. E fiz o curso, pronto. Eu até fiquei um bocado surpreendido comigo no dia em que acabei. Sim, mas espera lá, eu tive 24 horas a pensar, mas eu acabei mesmo. Consegui mesmo fazer isto. E de facto consegui. E depois do Direito? Percebeste que aquilo não era nada do que tu querias? Eu tinha uma visão um bocado romântica da coisa, porque ora aí veio. Exatamente. Pronto. Isto é a parte interessante. Exatamente. Tinha um bocado a visão romântica, que era: sou atleta olímpico, tenho um curso de Direito, tenho as portas abertas. E de facto percebi na altura que a coisa não era assim, que o facto de ser desportista até nem era capaz de não me ajudar muito no meu CV. Porque há ali um estigmazinho em relação, eu acho que há, não é? Porque eu lido com muitos desportistas, mas
acho que há um estigma em Havia relação... nessa altura? Ou... Não, naquela altura havia de certeza, porque eu lembro de fazer, de ter professores em cadeiras que me diziam, ou fazes... Agora temos o Chaplin. Bem, Agora são dois. Maravilhoso. Lembro-me de haver professores que diziam que, atenção, ou fazes desporto ou fazes o exame, ou preparas para o exame. Pronto, eu naquela altura até, acho que na altura andava aí com um brinquito na orelha e então a coisa ainda ficava mais complicada. Claro, o brinquinho então devia ser ainda pior. Eu acho que devia ser pior nessa altura. Em 84, 82, 83, eu acabei o curso em 84, sim, 84, 85. Naquela altura, fazia desporto, andar de fato de treino, ainda por cima com um brinco. Eu, habituado a ouvir bocas do género, vai trabalhar malandro, não é? Era a altura do vai trabalhar malandro. Achava que tu não fazias nada. Não fazia nada. Era... Sim. Mas concluí o curso com 12. Muito não bem. Foi mal para direito. Não, nada mal. E depois fiquei a perceber mais tarde que de facto há um tipo de inteligência para se trabalhar e para evoluir que não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos na faculdade. Nós acabamos por depois ter a inteligência cognitiva, o QI, e depois temos a inteligência intuitiva. E as empresas adoram pessoas que saibam para onde ir sem ter explicação aparente porque é que tomaram aquela decisão. Tomam a decisão mais rápida que os outros, sem tanta informação, e chegam primeiro ao destino. E eu sempre tive uma inteligência intuitiva fabulosa. E também a primeira vez que mudei de função, portanto eu estava muito numa área inicial nas vendas, fiz uma função completamente diferente na área financeira e percebi que de facto o que é preciso é ter bom senso e a tal inteligência intuitiva, e consegue-se fazer tudo, e depois é uma experiência acumulada claro. Que nós vamos ter. Mas e como é que foi esse percurso? Entraste nas empresas, como é que direito não? E depois? Eu estava com a visão romântica que era tudo Exato. Portas abertas, e percebi que não. E o meu primeiro emprego, curiosamente, foi num clube de golfe. Muito bem. Fui secretário-geral do Clube de Golfe do Estoril. Muito bem. Porque, pronto, havia um conhecimento, sabiam que eu tinha sido atleta olímpico e até acharam que era um bom match, fazia sentido. Bom fit ali para o Clube de Golfe do Estoril. E comecei a lidar com muitas empresas porque havia um calendário anual do clube e era eu que fazia esta interligação via torneios, pronto, e eu comecei a achar piada àquilo, a facilidade com que eu falava com os empresários, com que falava com as empresas. Estamos a falar de CEOs da Shell, CEOs da BP, que tinham um French benefit que era jogar no clube. Certo. Pronto, e toda aquela interação para mim era fácil. E comecei a perceber que tinha algum jeito para a área comercial. Certo. Só que trabalhar num clube de golfe e ao mesmo tempo eu nessa altura estava a fazer polo aquático e estava a acabar o curso, aquilo era muito pouco simpático porque eu tinha que ir aos fins de semana para o clube. Pois. E depois tinha aquelas indiciocracias dos praticantes. Sim. Que têm assim umas coisas, agora já está muito mais massificado, mas a certa altura fartei-me. Fartei-me mesmo e disse assim: vou largar isto e vou começar a trabalhar no sítio qualquer. Ok, e foste para onde? E fui para uma empresa, fui vender publicidade porta a porta de uma empresa chamada Ferreira e Bento, que era uma empresa de revistas da especialidade. Tinha Automotor, a What Video, a Hi-Fi. A Automotor era a mais conhecida, tinha o diretor era o Pedro. Eu não sei se não ainda existe. Ainda existe. Exato. Portanto, eu fazia a parte comercial e tinha jeito para aquilo. E tu o que é que tinhas que vender? Espaços publicitários. Isso que vendia uma coisa muito difícil que era uma página em branco. Pois. Portanto, tinha que vender um conceito, okay. Que é a parte mais difícil. Porque é que eu vou pagar, na altura eram contos, porque é que eu vou pagar 750 contos por uma contracapa de uma revista? Claro. E eu tinha que explicar o que é que isso vai trazer, qual é que é o valor acrescentado, etc. E os primeiros 6 meses correram tão bem que me mandaram para o Porto como diretor da Delegação Norte. Que engraçado. E tive 5 anos no Porto.
Muito bem, a fazer a mesma coisa. A fazer a mesma coisa, só que a dirigir a delegação. E naquela altura já percebi que liderar equipas e pô-las no expoente máximo, em alta competição, já era uma coisa que eu fazia naturalmente. Explicar-lhes porque é que tínhamos de ser melhores, porque é que tínhamos de ser o número 1, porque é que ia convocá-los, a entusiasmá-los, a envolvê-los. Sim, claro. Tudo isso eu fazia de uma forma e então natural. percebeste que tinha jeito para tinha jeito para a coisa. Saltei aqui um momento que eu fui presidente de um clube de polo aquático. Que engraçado. Enquanto jogava. Portanto, eles eram presidente e era um clube que era patrocinado por uma marca internacional que era a Seagram. E dava-nos a Seagram não era do de business, exatamente. Eu lembro. E nós éramos a imagem da marca em Portugal com uma equipa de polo aquático. Muito bem. E eu já tinha jeito para aquilo, a liderança, etc. Portanto, já tinha ali algum percurso feito. Materializou-se neste primeiro trabalho na Ferreira Bento. Certo. Estive lá quase 5 anos no Porto, voltei para Lisboa, agora ia dizer voltei para Portugal. Os meus Como amigos se do Porto, Portugal. os meus amigos do Porto matam-me, levam a mal. Não levem a mal, por favor. Não levem a mal, porque o Porto é quase a minha segunda cidade, a seguir a Lourenço Marques. O Porto para mim é uma coisa fantástica. E tenho lá muitos amigos. Minha mãe nasceu no Porto, portanto, um Porto fabuloso. Portanto, amigos do Porto e pessoas do Porto, pessoas do Norte, que nos desculpem este. Olá, mas tenho uma história com muita piada que eu comecei a trabalhar depois, saí e comecei a trabalhar nas multinacionais, porque entretanto comecei nesta. E como é que entraste numa multinacional? Porque eu trabalhava numa área, as revistas eram de informática e depois trabalhei num grossista de consumíveis de informática, portanto aqueles consumíveis que alimentam as impressoras. Sim, senhora. E que lidava muito com a Hewlett Packard, com a HP. Pronto, e o CEO da HP notou-me, com certeza, porque tinha alguma. Para além tinha interação com a marca, percebia que estava ali alguém que pudesse dar valor acrescentado e fez-me uma proposta para ir trabalhar para a HP, que eu aceitei logo de caras. E o que é que foste fazer para a HP? Fui como diretor comercial da área da indústria, das empresas farmacêuticas, empresas automóveis, portanto era o diretor comercial. E foi aí que eu percebi que nós podemos valer alguma coisa individualmente, mas quando temos uma marca forte nas costas, as portas abrem-se. Portanto, eu tenho grandes expectativas, mas tenho um senso da realidade. Certo. E a realidade diz-me que se tiver uma marca forte, obviamente que eu só tenho que ter talento, porque isto ajuda bastante. Claro que ajuda, é o rótulo. O rótulo ajuda e isso já dá para falar depois sobre a AOP. E então conta-me, HP, fantástico. HP, fantástico. Como é que foi? Entrei num mundo completamente diferente. Com piada, porque eu olhava para o edifício e dizia assim: isto é o mundo perfeito das empresas, finalmente cheguei à perfeição. E esqueci-me que havia pessoas. Portanto, mas de qualquer maneira as multinacionais têm uma coisa que é fabulosa, que é os processos, aquilo que eu chamo de frameworks, que tem tudo sistematizado e de facto nós aprendemos, treinamos o cérebro a trabalhar num esquema de projeto e de processos. E isso ajuda bastante, porque depois vamos para uma empresa familiar e de facto damos show, porque as multinacionais só podem funcionar assim. Quando são empresas de mais de 100 mil pessoas, tudo muito organizado. Tem que estar tudo muito organizado. E há uma palavra que é, para mim, que é tipo Bíblia, que é alinhamento. Portanto, nós no fundo temos de estar alinhados na mesma direção e a saber a mesma coisa. Portanto, é para daí a comunicação e o marketing. Mas a HP, eu fiz um trajeto giro na HP, era diretor da indústria. Mas tu depois saíste de Portugal. Saí. E aí foi quando passei para a Xerox. Porque eu na HP. Mas na HP ficaste sempre cá. Sim, na HP trabalhava muito no estrangeiro, mas sempre cá. Passei para a entidade financeira da HP, portanto, aquilo que eu falava, que a certa altura nós, com experiência, conseguimos fazer todos os cargos com efetividade. E depois saí da HP e fui para a Xerox, porque entretanto. Na Xerox, que eram concorrentes. E aí é Dantas, e eles sabem quem é que está no mercado e sabem sabiam que tu eras bom. E na altura era bom naquela área onde eu trabalhava. Foram buscar, porque andava a ganhar muitos negócios à Xerox. E eles, de uma forma inteligente, disseram assim: nós temos que apanhar este indivíduo. E eu lembro que na primeira entrevista, coitada, ele é o CEO da Xerox, o Rui Brites, que é o grande amigo, que já faleceu e infelizmente, fez-me uma primeira entrevista.
E ele diz-me, mas você ganha estes negócios todos porquê? E eu disse, não, eu posso lhe explicar, mas contrate-me primeiro. Pois claro, porque só lhe conto o segredo depois de entrar. Pronto, e agora é que vem a história com piada. Estavas a falar do estrangeiro e eu vou-te explicar porque é que eu agora disse Porto, e mais uma vez os meus amigos do Porto vão-me desculpar, porque eu disse ao diretor, fiz logo um statement quando cheguei, quero falar com o diretor de Recursos Humanos, porque eu tenho um sonho. Sim. Para além de trabalhar nas multinacionais, eu quero ir trabalhar para o estrangeiro, quero fazer uma carreira internacional. Portanto, eras tu que querias. Eu queria, e fiz essa afirmação porque para eles perceberem logo de início o que é que eu queria, qual era o meu objetivo, a minha ambição era aquela. E o diretor de Recursos Humanos escreveu e disse, sim senhor, até achou que era uma forma positiva, afirmar-se, e nos 5 anos seguintes estive a trabalhar no Porto. Que é engraçado. Portanto, a minha carreira internacional. Foste para o estrangeiro no Porto. No Porto. Comecei a minha carreira internacional no Porto. A 300 km de distância. A 300 km de distância. E bem. Agora, eu lembro-me que nos primeiros dias apanhei uma equipa que me disse que o problema é. Portanto, as frases começavam sempre assim. Mas sabe que o problema é. E o problema é. E o problema é. E eu comecei a ficar louco porque eu chegava à casa com os cabelos em pé e disse: onde é que eu me fui meter? Isto é só problemas, só problemas, só problemas. Até que adotei uma coisa que eu já adotava naturalmente na vida, que era olhar para os problemas como uma oportunidade. O problema é uma oportunidade. Claro que isto é um mindset. Mas é uma capacidade rara. É um mindset. De líder, e diz claro. assim o indivíduo, pergunta mas tu metes isso na cabeça e pronto, está resolvido o problema. Não, tens que resolver, de facto, tens de transformar em oportunidade. E então a equipa que eu tinha, que era um pai de umas 70 pessoas, eu disse, olha, a partir de agora nós temos uma gestão de qualidade. E a gestão de qualidade é atender tem um SLA, que é o Service Level Agreement, em 24 horas. Portanto, temos de dar resposta ao cliente insatisfeito em 24 horas. Bem. A vida ensina-nos, quando nós reclamamos muito, ainda estamos interessados em que nos resolvam um problema. É verdade. Quando nos calamos, quando deixamos de reclamar, então aí já não há hipótese nenhuma, está tudo estragado. Verdade. Portanto, eu disse, eu vou tratar dos problemas e vou transformar. É a forma de eu provar a estes indivíduos, porque por decreto dizer-lhes só que a partir de agora não usam a palavra problema, foi o que eu disse. Vocês comigo a partir de agora não usam a palavra problema. Forbidden word. É, forbidden word. A partir de agora, o que eu vou provar é que um problema é uma oportunidade. E todos aqueles indivíduos que se queixavam, eu consegui provar que aquilo se podia transformar em negócio. Certo. Porque as pessoas querem atenção, no fundo. Isto é bom senso, mais uma vez o bom senso a funcionar. E é desde sempre. Desde sempre. Portanto, eu dei-lhes atenção e transformei aquela lista que toda a gente queria evitar em negócio. E os meus correligionários de facto passaram achavam piada, porque até os clientes, quando falavam com eles o problema, eles diziam, espera, o problema é uma oportunidade. Portanto, transformei aquela equipa, mais uma equipa em alta competição. Lembro-me que uma vez o diretor-geral chegou numa delegação que faturava 2 milhões de euros por ano. Eu saí em 2010 a faturar 12 milhões e com muito menos gente, para dizer a parte pouco simpática, porque tive que fazer ali fui lá porque o diretor-geral disse-me, vais para o norte, ou fechas aquilo porque está com um problema, ou então pões aquilo a funcionar. Pronto, e infelizmente tive que fazer ali uma reestruturação, que eu agora posso falar à vontade nisso, porque já fui reestruturado 2 vezes, em noutros períodos da minha vida profissional. E aconteceu de ter que pôr muita gente fora da empresa, bem compensados na altura, mas de facto é uma situação que não deseja ninguém. Mas transformei aquilo numa equipa fora de série, e então isto para dizer que os objetivos, os targets, a parte esportiva, disse o diretor-geral disse-me, nos últimos 3 meses tens de fazer 5 milhões. E eu transformava aquilo num jogo tipo de balneário, punha os 5 milhões nas paredes e criava um naming para aquele objetivo. Então era o Go for 5. Então eles, quando se cumprimentavam de manhã, cumprimentavam sempre com a mão aberta, a dizer assim, Go for 5. Andámos 3 meses nisto, Go for 5, e o que é certo é que o Go for 5, e um dos elementos que nunca tinha viajado na vida, nós concordámos em fazer uma viagem à Tunísia. E foi a primeira vez que viajou de avião, foi com a equipa. Mas transformava, pronto, isto é a parte que eu trazia do desporto. Isto para dizer que o desporto é fundamental, é importante e dá-nos características fabulosas
E só que a sociedade tem que perceber que estes indivíduos têm umas skills, como nós, como eu, temos skills extraordinárias, não têm as soft skills para enquadrarem um ambiente de trabalho. Isso é que é preciso ser ensinado. Exato. Mas depois são prodigiosos. E é uma das coisas que eu sei que tu estás a tentar fazer, e até agora com sucesso, na associação. Mas ainda vamos à Xerox. Vamos ainda à parte internacional. À Xerox e a tua ida para fora e o que é que isso mudou na tua vida? Mudou muito porque era uma ambição, portanto materializei a ambição e fui trabalhar. Eu já tinha trabalhado em Espanha, já tinha trabalhado em França, mas já tinha trabalhado em Itália, mas sempre numa perspectiva de commuting, aquilo que é. Há um filme do. Como é que se chama o indivíduo, o ator do Nespresso? É o George Clooney. George Clooney. Há um filme dele que ele, curiosamente, que é viajar muito. Sim. E ele é um indivíduo que é o sweeper, portanto chega às empresas para varrer quem está. Despede as pessoas. E este indivíduo tinha as técnicas todas do aeroporto, os cartões, o hotel mais perto, a ida pelo free zone para chegar mais rápido o lugar. Sim. E eu andava nisso, era o commuting, tinha que andar para trás e para a frente. Eu já sabia que tinha que fazer o check-in no dia X, mal abria para ter o lugar X, para ter os. Eras um especialista na matéria. Porque os aeroportos matam. Portanto, o glamour das viagens é horrível, porque de facto a espera nos aeroportos é terrível. A viagem ainda mais ou menos, mas a espera é terrível. Portanto, tínhamos as técnicas todas, eu e os meus colegas que andavam nesta vida. Depois, a certa altura, surgiu a hipótese de ir trabalhar com o payroll em Inglaterra e foi o que fiz. Portanto, fui para o estiveste em Londres? Estive em Londres, estive numa pequena cidade vivia ao pé de Windsor. Portanto, tinha ali uma série de. Tinha Beaconsfield, Cookham, Maidenhead, Ascot, era tudo ali perto. Gostaste? Adorei. Vê-se pela tua cara que gostaste. Quem nos sabe ouvir só não está a ver a cara do Luís. Os ingleses são um povo extraordinário. São um bocadinho racistas, mas aquela educação, aquela a riqueza do vocabulário, tudo aquilo é extraordinário, é bom. Uma pessoa até esquece de uma coisa horrível que eles têm, que é o tempo. Pois. O tempo mata, aquele tempo mata e deprime. Falta de sol, porque quando há sol eles vão para os jardins e ninguém os tira de lá, parecem lagartos. Mas de facto tem uma educação extrema, tem uma paciência. Eles têm uma coisa que chamam o queuing. Sim. E o queuing é fazer fila. É fazer fila. Ainda fazem naturalmente. Naturalmente, mas esperam, quer dizer. Eu, a primeira vez que estive numa fila com 5 pessoas à frente e comecei a refilar à boa maneira portuguesa, eles olharam para trás, olharam para mim e disseram que é este índio. De onde é que este tipo vem? Que eles fazem, eles têm uma crítica que é uma crítica silenciosa que nós percebemos somos que é o olhar. É o olhar, somos os mais reles Claro. E eu aprendi a fazer queuing, aprendi a ter paciência, aprendi a andar devagar na estrada, porque lá não se pode andar a mais de 30 milhas. Claro. Se não levas uma multa daquelas exageradas. E se calhar nunca mais podes conduzir. E até tenho uma história brilhante, se quiseres que eu conte. Que foi uma vez que eu estava com as costas todas feitas estava mesmo aflito das costas e meti-me no carro, aflito, mal conseguia entrar no carro, fui a uma farmácia local e o primeiro lugar que encontrei era um lugar de inválido, que era o que eu me estava a sentir, verdadeiramente inválido. E parei no lugar, arrastei-me até à farmácia, comprei os comprimidos e quando cheguei eles têm um esquema giro que é, não vendem fazem a substância médica, fazem-na na altura, manipulam na altura. E fui para o carro e quando cheguei ao carro tinha uma oferta da Town Hall local de 250 libras, estava mal estacionado. Naquele bocadinho. Pronto, eu agarrei-me, aquilo correu mal, nitidamente, porque fui para casa a mastigar as 250 libras. E no dia seguinte tirei fotografias às receitas, tirei fotografias ao local de estacionamento e tal, e no dia seguinte entrei em contacto com a Town Hall. E atendeu-me uma senhora muito simpática e eu disse, olha, o que aconteceu foi isto, e contei-lhe a história toda, muito calmamente, tenho aqui as fotografias, tenho não sei quantos. E ela não dizia grande coisa, ouvia, e eu a pensar na função pública cá em Portugal, na desconfiança em relação à história, e ela no fim disse assim, pronto, muito bem, muito obrigado, já retirei a multa.
Imagina. E eu disse assim: retirou a multa como? Então, não me disse que aconteceu isto. Mas eu tenho aqui os documentos. Não vale a pena, já me contou e eu acredito em si. Portanto, eles estão habituados. Bendita terra. 99% das pessoas não mentem, portanto, contam a história. Portanto, quando chega lá o Chico Esperto do português, eu lidei com alguns portugueses que tinham os esquemas todos. Eles sabiam como é que se podia ganhar dinheiro ao ter um cão em casa, tinham um subsídio X, ao ter não sei quantos. É sério? E aquilo, a certa altura, havia indivíduos que ganhavam 2.000, 3.000 libras sem trabalhar, porque o esquema de previdência era tão completo que eles faziam aquele aproveitamento. Permitia-lhes. Portanto, Helena, tu chegas aqui, telefonas para a Câmara e dizes que tiveste um problema e pregaram-te uma multa, mas que foi uma coisa. Isto é, se conseguires ligar se para conseguires a Câmara, ligar, ou se falares com uma pessoa cara a cara, a primeira reação qual é? Pois, está bem. Pois. Estou-te a ver. Estou-te a ver. Exatamente. Sim. Portanto, essa foi uma experiência giríssima que revela um bocadinho de que é a mentalidade. E portanto, aqueles anos que passei em Inglaterra foram uns anos fabulosos. E ainda lá estiveste uns anos. Ainda lá estive uns anos. Estive quase 8 ou 9 anos em Inglaterra. Vivia em Maidenhead, que era, portanto, ao lado do rio Tamisa. Sim. Podia-se fazer aquele percurso todo em bicicleta pelas, agora falta-me o termo as barragens, aquilo tem um nome, são os dams. Mas eles têm um nome específico. Sim. E fazia-se estava ao pé de festivais de música na relva, aquelas estradas de campo, aquilo que se vê nos filmes. O indivíduo com as botas de borracha a andar pelo campo e as estradas muito finas, muito estreitas. É tudo tal e qual, aquilo é uma paisagem de filme. E vivia-se isso. Portanto, depois ia de vez em quando a Londres, porque eu trabalhava em Uxbridge, que era num extremo de Londres, no headquarters da Xerox, numa primeira fase numa função europeia e depois passei para uma função mundial. O que é que foste fazer? Era responsável de marketing e comunicação, portanto, Head of Integrated Marketing. Então já era só marketing e Era. Depois de sair da HP, estou a ver. Comecei só a trabalhar em marketing e comunicação. E comecei a perceber que, de facto, para as pessoas perceberem, a comunicação tem que ser muito repetida, tem que ser muito repetitiva e tem que se envolver as pessoas. Não basta só dizeres. Aquela história das empresas dizer, já mandei o e-mail e já estou como o Primeiro-Ministro que agora adota muito esta questão, e então? Não é? E então? Mandou o e-mail e então? E é mesmo, e então? Mas é verdade. Porque de facto o follow-up, perceber se a pessoa recebeu, perceber o que é que vai acontecer a seguir, telefonar, e depois a maior parte das pessoas não gosta de aborrecer. E eu digo, não é aborrecer, não é chatear, é importante, o interesse é teu, portanto tu tens que ligar. Exatamente. Portanto o não já está garantido do lado de lá, portanto tens de saber, porque senão é o chamado sempre... papel de chato que ninguém gosta de fazer. Ninguém gosta de fazer, mas uma pessoa tem que fazer. Mas o português então não gosta mesmo de fazer. E a falares de fazer leva-me para outra história, que é a diferença entre os que fazem e os que não fazem. Pois. E isto é uma coisa que parece muito básica, que é ir de A a B. É tão fácil como ir de A a B, mas a vida tem muitos... a linha... Tem muitas curvas. Tem muitas curvas e contracurvas. É sinuosa. E a pessoa tem que fazer, porque senão a coisa mais básica que eu posso dizer é: se eu não fizer, não vou saber. Claro. Portanto, eu para saber o que é que vai acontecer tenho que fazer. E isto parece muito básico, mas é a coisa mais difícil. As pessoas têm uma dificuldade enorme. Arriscar. Em arriscar. Eu acho que o grande problema do português, principalmente do português, é o arriscar. Gosta da zona de conforto e fica ali sossegadinho. E outra coisa que me ensinou a vida é que tu tens que arriscar sempre um bocadinho. As pessoas dizem assim, arriscar, isso pode estar a fugir às regras, Não, tu tens que arriscar, tens que sair sempre um bocadinho fora daquilo que é o padrão, arriscar um bocadinho, porque mais uma vez chegas primeiro. Claro, e se tiveres a tal inteligência intuitiva, chegas primeiro e com efeito, não é? Claro, com efeito prático. Com resultados. E isso foi uma aprendizagem, e eu continuo a fazer isso, continuo a arriscar sempre um bocadinho. E depois, como lidava com empresas americanas, era outro ensinamento de vida que eles me deram, os americanos. Podes dizer que não têm história, que não têm isto, que não têm aquilo, não sabem onde é que é Portugal. Como é que foi a mudança da mentalidade britânica
para a mentalidade americana. Isso é giro, porque os ingleses demoram 20 horas a explicar uma. E gostam de se ouvir falar, porque eles têm de facto uma linguagem fabulosa, eles gostam, fazem PowerPoints, explicam-se muito. Mas depois atuar é muito difícil. Os americanos é pão, pão, queijo, queijo. É ao contrário. É ao contrário. É 3 minutos e tens que fazer. Eles chamam-lhe os doers. Os doers são os que fazem, são os fazedores. E sabem que nas empresas há 3 ou 4 ou 5% no máximo de doers. O resto andam a correr nos corredores com papéis debaixo do braço muito atarefados. Certo. Eu fico logo desconfiado. E depois há os que são perfeitos que eu fico desconfiado, porque eu gosto de ser imperfeito, não há ninguém perfeito. E isso também isso é uma aprendizagem normal, não é? Ser-se imperfeito é bom, ser-se imperfeito é bom errar, ainda bem que se é. E eu não sou perfeito. Mas uma coisa que eu aprendi era que as cabeçadas todas que dei foi porque fiz. Claro. Pronto, e continua, essa é a métrica, arriscar, tentar, sair fora da caixa, incomodar, porque isso também é gasolina, é um fuelzito para continuar a provar que somos capazes de ultrapassar as críticas e pronto, e descobrir que há pessoas que não gostam de nós. Isso é uma evidência. É uma evidência. Há pessoas que não gostam de nós. Eu achava e vai quando haver era. Sempre. E vai haver sempre. Eu achava quando era miúdo que não têm gostado de mim porque eu sou boa pessoa. Não é? Não, há pessoas que nos odeiam, mas odeiam mesmo. E há outros que gostam. Agora, não havendo neutros, eu fico muito satisfeito. Porque, pronto, isto é um lugar comum, mas gostem ou odeiem-me. Agora, neutros é que não. Não, pois aquela coisa não é carne, é peixe. Não é carne, é peixe. Pois. É como aquele indivíduo disse: olha, tens aí o cão mesmo a fazer xixi ao pé de ti, desculpem lá a expressão, mas. Sim. E ele diz assim: não faz mal, desde que não me sujo os sapatos. Pois. Isso é horrível. Essa neutralidade é uma coisa que me incomoda tanto. Eu percebo. Não é sal e pimenta, não é carne nem peixe. Não é carne nem peixe. Eu percebo. Eu não ter posição, não tomar atitude. É assim um bocado molusco. É um moluscozito. Mas isso nota-se, noto principalmente em Portugal. Mas tu dirás melhor do que eu, que tiveste uma experiência lá fora. Sim, e os americanos são pragmáticos, são fabulosos. Aquela história do focus. Agora fala-se muito, anda muita gente a falar do desenvolvimento pessoal e que temos que conseguir, e todos conseguimos, todos podemos ficar iluminados, etc. Os americanos são muito práticos, aquela história do focus, aquilo existe mesmo. Eles são focados. Eles não admitem estar no segundo lugar, é o primeiro lugar. Eu, quando fui aos Jogos Olímpicos em Los Angeles, eles diziam: are you going for the gold? Sim, mas espera lá, eu sou eu. Porque é que me estás a perguntar se eu for? Porque senão não és relevante. Vens cá, tens que ir para o gol. Ou é para ser campeão, ou então não é relevante. Portanto, eles levam isso ao extremo. Certo. E de facto é uma capacidade, ensina-nos muito a falar. Eu costumo dizer: tu vais falar com quem? Vais falar com o man ou vais falar com a pessoa que fala com o man? Claro. Não, tu tens que sempre ir falar com o man. É sempre a pessoa que decide. Certo. Portanto, o Presidente da República é com ele que eu quero falar. Se é ele que decide, é com ele que eu quero falar. Se é o CEO da empresa que decide, é com ele que eu quero falar. Claro. E tenho histórias curiosíssimas. Mas então, os Estados Unidos, obviamente, não tem nada a ver com a mentalidade britânica. Tem fusos horários diferentes. Que eu a partir do meio-dia. Tinha que começar a ouvir os jovens, porque eles vinham cheios de energia com o café da manhã, com o fuso horário diferente. E entretanto já tinha estado a lidar com as equipas europeias, com as culturas. É muito giro lidar com culturas diferentes. Eu tinha russos na minha equipa, tinha franceses, os franceses é je vais você trabalhar, não é? Sim. E eles dizem isso exaustivamente até irem para o quarto, porque têm sempre que dar a ideia que são muito compenetrados e que estão sempre a trabalhar. Meu Deus. Mas onde é que vais? Je vais você. Os ingleses têm uma atitude. Eu gosto muito do povo britânico, mas são muito elaborados. Sim. Os italianos têm histórias curiosíssimas. Eu uma vez a primeira vez fui visitar a minha equipa na Itália. Estavam 8 numa mesa de reuniões e estava um indivíduo de fato de macaco a arranjar o ar-condicionado na mesa de reuniões. A bater com o martelo. E eu disse: mas espera lá, nós vamos ter uma reunião. E eles muito contentes: não, está aqui, porque eles são assim um bocado miúdos, criançados. E a certa altura o ar-condicionado não funcionava e há um que se lembra de trazer uma ventoinha. E mete a ventoinha em cima da mesa. Eu estava ali sossegado a assistir.
E eles todos a falarem com as mãos, ma cosa, sim, ma que cosa. Exato. E então mete a ventoinha em cima da mesa e liga a ventoinha. E os papéis começaram todos a voar. Pois, com certeza. E há um que se levanta e tenta apanhar os papéis. Isto é caricatural, mas existiu, eu vi. Começou a apanhar os papéis. E ao tentar apanhar os papéis, bateu com um braço num copo de água. E o copo de água entornou-se para cima de um portátil. E o tipo do portátil levantou-se e começou a abanar o portátil em frente ao... Portanto, e depois estava um no chão a apanhar os papéis. Aquilo era o caos. Bem, parecia um filme. Um filme. E os italianos vivem no caos. Qual Mr. Bean? E eles sabem viver naquele caos. Portanto, eles culturalmente, estás a ver a diferença. Pois, claro. Gerir pessoas tão diferentes. Mas é muito giro, porque eu tinha uma alemã, tinha uma pessoa que me reportava na Alemanha. Sim. Que eu tive 6 meses, não foi tanto, mas tive bastante tempo convencidíssimo que ela tinha um problema de compreensão. Quase diria, agora não se pode dizer retarded, mas pode, claro. Aqui podes dizer tudo. Posso dizer tudo. Aqui então, podes dizer tudo. Porque isto é uma conversa solta. Exato, é uma conversa solta. E não temos censura, nem lápis azul. Não temos lápis. Era a marica e ela não conseguia raciocinar rápido. Porquê? Porque eu às vezes mandava-lhe coisas em vez de ser branco e preto, mandava-lhe no meio, assim e ela não entendia. E então eu percebi que os alemães de facto só entendem, mas isto é verídico, pois. Eles só entendem branco e preto. Pois. Não entendem, talvez, eles têm que ser as coisas tudo ali muito certinho. Muito certinho. Agora, é esta riqueza multicultural que nos dá uma bagagem enorme. Claro, porque eu tinha que era um camaleão. Com os italianos era uma coisa, com os ingleses era outra, com os americanos era outra. Tinha uma russa que trabalhava comigo, também era completamente fora do... Portanto, há de facto uma identidade cultural. E nós, portugueses, temos uma capacidade enorme e uma flexibilidade enorme de adaptar-nos. Vem de séculos. O Mourinho, em Inglaterra, era um rei. Ele, quando dava as conferências de imprensa, era um soap. Uma novela. Portanto, eles paravam para ver as conferências de imprensa do Mourinho. E qualquer português hábil aqui não no é bem sentido dessas skills, não no sentido do habilidoso que o meu pai me ensinou. Quando é habilidoso é para fugir, não é? Esses não, é fugir deles. Sim, concordo. Portanto, um português com essas skills é rei em Inglaterra, porque eles de facto ficam eles estão dentro de um colete de forças. Sim. Por isso é que os cantores, os artistas são brilhantes, porque se libertam. É quando eles se libertam do colete, daquela caixinha. Ou então quando bebem. Não é? Pois claro, o álcool também, o álcool e outras substâncias também provocam esses efeitos. Isso é o fim da macacada. Os ingleses quando bebem, eles e elas, aquilo é uma cultura. Não, aquilo às sextas-feiras ao final do dia aquilo é problemático. É mesmo problemático. Sim. Mas, portanto tem estas diferenças que são muito giras. Mas temos que voltar atrás, porque não chegaste a contar da tua experiência como atleta olímpico. O que é o pentatlo? Vamos começar por aí. O pentatlo, sim, temos que fazer aqui um pequeno parênteses. Storytelling do pentatlo. Exato. Pronto. O que é o pentatlo? Quais são as disciplinas do pentatlo? Porquê o pentatlo? No teu caso, já soubemos da natação e do montar a cavalo e tal, mas ainda faltam aqui algumas modalidades do pentatlo. Porquê? Como é que foi a experiência que agora que já sabemos parte do teu percurso profissional e já percebemos que efetivamente essa tua experiência teve importância no teu desenvolvimento e na forma como tu encaraste a tua vida profissional, conta-nos só um bocadinho, vamos voltar só atrás a 84 e antes de 84 para depois retornarmos onde estávamos. Com todo o gosto. 84 é um ano fabuloso para mim, porque a experiência, vou cair num lugar comum, estar nos Jogos Olímpicos, de facto é uma experiência completamente alucinante. Não se consegue explicar. Que idade é que tinhas? Tinha 22 anos. Pois, tinha 22 anos. Cima. Portanto, o percurso teve a ver com aquilo que eu expliquei. Eu já nadava em África. Quais são
as modalidades. Portanto, o hipismo é uma prova de obstáculos. Agora já não é assim, portanto, já estamos. Já, na minha altura era assim. Mudou, porque estas coisas evoluem e agora ainda vai evoluir mais por causa da história dos cavalos, da pressão que existe sobre o facto de haver animais. Portanto, aí já começamos a entrar nestas novas aproximações. Portanto, o Petato tinha uma prova de hipismo, tinha uma curiosidade que o cavalo era sorteado. Portanto, nós não tínhamos cavalos. Não era o teu cavalo. Não, era a organização facultava aos cavalos. Certo. E nós sorteávamos. Claro que os cavalos tinham capacidade de fazer aquela prova de obstáculos, que era uma prova a 1,20m, 1,10m, 1,20m, com vários obstáculos, mas nós aquecíamos com o cavalo 15 minutos antes. Conhecíamos o cavalo 15 minutos antes. Interessante. É verdade. Nunca soube isso. Portanto, nós, como normalmente éramos era uma atletas, surpresa, era para todos, porque não havia cavaleiros mesmo. Claro. Havia pessoas que montavam a cavalo razoavelmente e tinham que fazer aquela prova. Pronto, e aí era a prova do hipismo. Depois a prova de esgrima era todos contra todos com espada, portanto na esgrima há o floreto, o sabre e a espada. Senhora. E agora não vos vou cansar a dizer como é que aquilo funcionava, mas aquilo é só um toque e é só um toque, portanto não há hipótese, levaste um toque de um atleta mais fraco. É aquela luzinha vermelha, é aquela com as luzes, portanto eletrificada. Sei muito bem. E tocaste ou foste tocado e sabes que o opositor até é mais fraco. E não podes dizer assim, vamos à revanche. Não há nada. Acabou. Portanto, aquilo psicologicamente é muito intenso. Depois havia a prova de tiro, que é, também do ponto de vista psicológico a pessoa não pode tiro com pistola, a 25 metros, com um alvo móvel, 3 segundos para ti, portanto, face, e 7 segundos de cutelo, e com o braço em baixo. E depois a prova de natação, que são 300 metros, que é uma prova que na natação não existe esta distância. Normalmente nada-se crawl, que é o mais rápido, portanto não havia lá ninguém a aparecer a nadar. Em mar aberto, é piscina? Não, piscina. Okay. E depois a prova de corrida, que é 4 km de corta-mato. E os 4 km eram no último dia. As provas fisicamente são muito desgastantes. E no último dia não são corredores, correm bem. Sim. E eu, quando fiz os mínimos para os Jogos Olímpicos, e eu com as histórias, lá eu estou com as histórias. Eu gosto de histórias. Fiz os mínimos e os meus pais não iam nunca assistir às provas. Pois. Mas não tem mal nenhum, não iam porque não tinham essa disponibilidade. E naquele dia foram, porque era uma prova em que tinha que justificar os mínimos para os Jogos Olímpicos. Chamados mínimos olímpicos. E eu, na prova de corrida, eu já conhecia a experiência, com o sabor a sangue na boca, cenas incríveis a chegarem, a caírem para o lado. E de facto era assim que acontecia, e para nós era normal. A ambulância na meta de chegada, porque era por handicaps, portanto tu somavas pontos com as competições e depois a diferença de pontos na última prova era transformada em segundos, e o primeiro que saía, se chegasse em primeiro, era o que ganhava. Mas se eu saísse em 20º e fosse passando de lugares, ia subindo de lugares na classificação. Certo. Portanto, a corrida no fundo era a prova. Era tudo a sair com espaços, mas tudo a querer ultrapassar o indivíduo que ia à frente. Claro. Portanto, essa ainda era a prova mais dura. Era a prova mais dura. E eu lembro que estava a chegar à meta e que estava quase, portanto, do ponto de vista da pontuação, eu ia fazer os mínimos, mas estava a dar tudo, e passei um indivíduo italiano e só vi 2 figuras na meta, que já estava com os olhos assim meio enevoados, de braços abertos. E como a TAP, não é? Que está de braços abertos. E eu pensei assim, bem, eu vou cair naqueles braços, que são os meus braços, estão nas tintas, aquilo são portugueses de certeza. E atirei-me para cima daqueles braços que me largaram, deixaram-me cair no chão, porque eram os italianos. O treinador italiano estava à espera do italiano que ia atrás de mim, que eu tinha passado. Não era para mim. Então caí no chão, e a minha mãe, e depois aí vem a parte da vergonha, aquela vergonha alheia que nós sentimos, porque a minha mãe, o meu pai é médico, e a minha mãe começou aos gritos a dizer: ai, António, é o nosso filho, o meu menino e tal. E ajuda-o. E eu só tive tempo, no meio daquele sabor a sangue todo no chão, a dizer assim: parem.
por favor. Que horror, já chega. Já chega, por favor, que isto é Não uma me vergonha. atormentem, Isto é não me mesmo assim, atormentem isto é mais. mesmo assim, não me atormentem, porque estava tudo a olhar para a minha mãe. Ai, ele. O meu menino. Sim, não voltam, pensei logo, não os volto a trazer à prova. Não, ficaste vacinado. Fiquei vacinado. Portanto, este é o Pentato, é isto. Depois tem evoluções, agora já não é assim, agora é com pistola laser, os cavalos vão deixar de existir a partir de Paris de 24. Portanto, olha, estávamos a falar do politicamente correto e da liberdade de expressão. Para nós, para mim, é quase uma afronta, mas para as pessoas que já estão, já aceitam normalmente. Claro. Isto são ciclos. Claro, são ciclos. claro, Portanto, eu tenho que claro. começar a aceitar estas mudanças e essa. Não e estes ciclos. não temos outra hipótese porque Não. o mundo é mesmo assim, É mesmo assim, tem evoluções e aliás, tem a mudança fases. é a única constante. Eu estou preparado para dizer sempre a única coisa que eu sei que vai mudar e que eu tenho que estar preparado é a mudança. Como diria o poeta António Gedeão, o mundo pula e avança e o mundo é composto por mudanças. Exatamente, não é? exatamente. E portanto, que era um grande professor de matemática, como sabes, do Pedro Nunes. Mas é efetivamente assim. Eu acho que já só temos 10 minutos e, portanto, ainda há muita história para contar e depois havemos de conversar no outro dia, mas gostava de guardar estes 10 minutos finais. Que não é muito, porque sei que tens para falar da tua associação e do teu trabalho atual e do que é que estás a fazer. E primeiro, porque é que te envolveste nesse projeto, que foi, enfim, marcante e está a ser marcante. Qual foi a tua preocupação? O que é que tinhas a ideia? Estás satisfeito com o trabalho que estás a fazer? O que é que queres fazer mais? Que eu sei que és sempre uma pessoa que quer muito mais do que o que está a conseguir. Fala-me um bocadinho disso. Sim, a associação, de facto, eu divido a vida. Agora já posso olhar para trás. Aliás, a indiferença a olhar para trás e não conseguir contar uma história é a coisa que mais me aflige. Portanto, eu consigo contar histórias porque tenho histórias para contar e porque fiz coisas que é bom. Eu divido a vida em 3 fases. 30% da minha vida foram o desporto, completamente focado no desporto. Os outros 30% na parte corporativa, no trabalho, era um workaholic. E agora que decidi gozar a vida e ter um propósito, ajudar. Muito bem. No fundo, e depois isto é mal compreendido, porque depois. Mas consideras-te um filantropo? Sim, quero ajudar, mas há aqui uma coisa, eu não diria perversa. Eu quero ajudar porque gosto muito de reconhecimento. Muito bem. Mas não tem mal, eu gosto de reconhecimento. Mas se o reconhecimento for fruto de ajudar pessoas, não tem mal nenhum. É ótimo. Mas eu gosto de ser reconhecido, gosto que as pessoas me digam assim, boa e tal, não é? Mas entretanto fiz. Claro. Portanto, não tem mal. Pois não. E a AOP é, no fundo, o veículo para fazer. É a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal. Para ajudar. E nós, quando temos um projeto, aprendi nas corporações que um projeto tem que resolver um problema. Certo. Porque senão não vale a pena. Se está tudo bem, porque é que vamos meter-nos num projeto? Exatamente. Portanto, nós só metemos um projeto para melhorar alguma coisa. Certo. Ali tem esse mindset, que é com os frameworks, ver o que é que está mal, quais são os objetivos. Exatamente, quais são os riscos, quais são os constraints, quais são o que é que pode correr mal, o que é que pode correr bem e o que é que nós queremos entregar. Como dizem, o que é que tu pretendias com esta associação e o que é que pretendes? Quando eu olhei para a associação, eu já curiosamente em 2017 tinha feito uma passagem fugaz pela associação como secretário-geral. Eu tinha feito um projeto que era Unleash the Olympian Potential, portanto libertar o potencial olímpico. Certo. E naquela altura percebi que o Olímpico tinha um potencial enorme, que era uma proposta de valor irrecusável na sociedade. Certo. Portanto, criei um mantra que é os 3 pilares estratégicos, que é para os atletas. Eu até já me custa dizer isto, até eu já estou farto. Mas eu não estou farta, mas as pessoas têm que ouvir. E quem está a ouvir, claro, também não sabe. E de facto são os pilares estratégicos, é para os atletas, pelos atletas, para a sociedade. E isto no fundo é tentar identificar quem é esta base de atletas. Eu não te vou fazer a pergunta que costumo fazer, mas cara, até te faço. Sabes quantos atletas olímpicos é em Portugal? Não faço a mais pequena ideia. Eu vou responder, são 800. 811, portanto, mais precisamente. Olha, que ainda são bastantes. São, mas comparados com a diáspora, com 15 milhões de portugueses, incluindo a diáspora, nós somos um projeto de inclusão ou de exclusão, se formos maltratados. Certo. Portanto, também somos os heróis nacionais. Portanto, somos 0,000, como aquele ministro dizia, façam as contas. Exato. Pronto, façam as contas, vejam a percentagem ínfima que isto é. E eu rapidamente percebi que tinha ouro nas mãos. Agora é preciso saber trabalhar o ouro. Tens uma matéria-prima
fabulosa, fantástica. Portanto, aí os atletas olímpicos têm que ajudar. Nós temos 3 valores do Pierre de Coubertin: excelência, respeito e amizade. Muito bem. E portanto temos que perceber que estas pessoas têm os valores incutidos. Depois há aqui uma coisa difícil de trabalhar, que é entre o ego do indivíduo que foi atleta olímpico e o estar dentro de uma comunidade e ter o valor acima de qualquer valor individual. Isto é muito difícil. E é capaz de ser mais difícil nesse tipo de pessoas. É muito mesmo. Portanto, este também é um desafio enorme, incutir que há coisas que estão acima das nossas próprias circunstâncias, certo, e que vamos deixar uma semente para alguém colher no futuro, porque nós gostamos de semear e de colher. Claro. E quando vier outro colher já é uma coisa mais complicada. Portanto, e no fundo foi criar um projeto que também tem vocação social, é um projeto de vocação eminentemente social, e depois é a estratégia corporativa que eu apliquei na associação, que é trazer algumas das skills que eu tenho para não afundar a associação, porque isto não se pode fazer exatamente como se faz, plasmar aquilo que se faz numa multinacional, porque isto é outra realidade. Mas, por exemplo, para te dar um exemplo, sociedade civil, fundamental. Se o desporto é o espelho de uma nação, se o desporto é o reflexo de uma sociedade mal educada ou menos bem educada, com mais cultura desportiva, menos cultura desportiva, então nós temos de trazer a sociedade civil para se importar com o desporto. E criei e criámos, eu não gosto de dizer criei, porque este não sou eu, criámos um think tank, um thought leadership, que é pessoas da sociedade civil a pensarem no desporto. Portanto, temos desde a Maria Belém Roseira, a Isabel Jonet, a Isabel Alçada, Marcelo Grilo e pessoas também do desporto, portanto, a incomodarem-se, entre aspas, com o desporto, porque de facto o desporto é um meio e não é um fim. Eu repito isto N vezes. E depois dar capacidade interventiva e rosto aos atletas olímpicos que estavam magoados porque as pessoas esquecem-se deles. Acabam a carreira e ficam num limbo. Exatamente. E depois tem os problemas do pós-carreira que temos que resolver, os problemas da transição, da empregabilidade. Tudo isto, atletas chegam muito tarde ao mercado de trabalho. Tudo isto é fascinante e dá para despender horas e horas e horas. E eu agora trabalho tanto como numa multinacional, só que trabalho por gosto. Claro. Trabalho por gosto, eu não recebo, faço pro bono, obviamente que tudo tem as minhas despesas de representação para andar de um lado para o outro, mas faço isto completamente pro bono. E acho que estou a conseguir, estamos a conseguir fazer um excelente trabalho, eu e a minha direção. Estamos de facto a trazer novamente o olimpismo para a mesa, para a mesa das negociações. Estamos a conseguir falar com as entidades governamentais, estão a olhar para nós com credibilidade, como uma associação que tem as coisas, que sabe o que é que está a fazer. Agora, incomodamos também, porque mas se não incomodares, não vais conseguir fazer nada. Mas diz-me uma coisa, tu tens, por exemplo, um dos projetos que eu acho muitíssimo interessante, sei que tens mais, é aquele de dar formação aos ex-atletas, nunca são ex, já aprendi, aos atletas olímpicos, de modo a que eles se possam ingressar no mercado de trabalho. Certo. E realmente é um problema sério. E tens tido, foi um sucesso o primeiro curso que fizeste. Porque há entidades que se preocupam com estas causas sociais e juntámos duas entidades importantes, que a Fundação AGAs e os Jogos Santa Casa, juntamente com o ISE, que teve a compreensão e teve a visão suficiente para perceber que se associava aqui a uma proposta de valor fabulosa, e já fizemos vamos fazer o segundo curso de empreendedorismo e gestão de negócio para atletas olímpicos. Portanto, já qualificámos 25 atletas, vamos na segunda fase mais 25 atletas. Portanto, nesta segunda fase foi mais fácil, porque isto, como em tudo, há sempre a desconfiança, que é que eles querem, mas conseguimos de facto dar quase de graça a faculdade de frequentarem o curso, abrir-lhes os olhos completamente para uma
uma realidade completamente diferente, que é olhar despoderadamente para aquilo que são as realidades empresariais, a relação com as pessoas, as novas tecnologias, as redes sociais, saíram completamente maravilhados, e tu, numa empresa, tens que ter as casos de referência e os testemunhos. Claro. Porque tu, quando começas qualquer coisa que se faz, a Xerox é muito boa aquilo que se chama o benchmarking. Sim, sim. Portanto, e no fundo deve ter o caso de referência. A partir do momento que tens o caso de referência, tu sabes isso melhor que ninguém. Tens o caso de referência, as pessoas começam a aderir. Claro. E se for uma best practice, se for uma boa prática, melhor ainda. Portanto, no fundo, há aqui receitas que, desde que a proposta de valor seja válida e tenhamos uma postura honesta, etc., isto tem tração, tem uma tração enorme. Sem dúvida, sem dúvida. E a outra área que eu sei que tu te preocupa bastante, e a nós ao lado também, como tu sabes, que é a saúde mental. Sim, completamente. E vocês também têm feito... Também porque todos estes problemas que aparecem, o Nelson Évora, o Ronaldo, ninguém fala do problema do Ronaldo, falam que aquilo foi um problema de saúde mental, nitidamente. Sim, e quando estamos a falar de saúde mental, não estamos a fazer juízos de valor, estamos a dizer que de facto houve ali um problema. Eu não estou a chamar maluco às pessoas, estou a ali um problema de saúde mental, que é, de repente estou no final de carreira, sou um ídolo, tenho milhões e milhões de seguidores e de repente agora não sento-me no banco, sou suplente. Portanto, é difícil esta aceitação que chegou o nosso momento de nos retirarmos. E isso provoca transtornos. A Simone Biles, que chamou a atenção, a ginasta americana, chamou a atenção só para o problema, quando não participou, e ela era uma estrela mundial, só participou numa prova em Tóquio, de facto chamou a atenção para um problema que é um problema que existe e que tem que ser tratado, tem que ser normalizado. A saúde mental tem que ser olhada numa perspectiva positiva. Olha, estou com um problema de saúde mental que até pode acentuar a minha performance, pode aumentar a minha performance, porque pode. Porque pode, se for bem canalizado, pode aumentar a performance dos atletas. Portanto, nós fizemos o primeiro Seminário Nacional de Saúde Mental. Quem foi uma das nossas sponsors, não no sentido de dar dinheiro, mas de patrocinar do ponto de vista da personalidade, foi a Maria de Belém Roseira. E criou, nós tivemos quase 500 pessoas no fórum, no antigo Cinema Roma, com mais de 1000 inscrições, porque as pessoas pensavam que era um sistema híbrido. E de facto foi fora da caixa e foi um paradigma que quebrámos. Aliás, dois, porque trouxemos a sociedade civil e trouxemos a sociedade civil para um tema que as pessoas pensam que é só no desporto. Que é de nicho. Que é de nicho e não é. Não. Portanto, a sociedade civil tem que se importar com estas coisas. Eu acho que esse paradigma com esse evento realmente mudou. Aí as pessoas perceberam que aquilo é um problema de todos. É um problema de todos. E não é de nicho. E neste momento é um problema do cidadão comum. Temos uma guerra, temos uma crise económica, todos nós tivemos uma pandemia. Quem não sofre de problemas de saúde mental? Toda a gente. Claro, tem que se normalizar e tem que se criar condições. Por exemplo, o protocolo não é nosso, mas o governo fez agora um protocolo com a Cruz Vermelha e com o IPDJ, que é o Instituto Português da Juventude e Desporto, para criar uma rede de psicólogos. Mas nós estivemos por trás da iniciativa, empurramos, pusemos o assunto em cima da mesa, etc. Portanto, estas causas são causas muito, muito nobres e de facto dão-nos uma vontade enorme de continuar e não desistir. Que bom, e eu espero bem que não desistas, porque ainda tens um mandato até 2024. Mas depois ainda tens eu gostava, isto só se consegue fazer com sustentabilidade em 8 anos. Porque se eu sair agora ao final se a direção sair agora ao final de 4 anos, o trabalho está inacabado, porque ainda não é completamente sustentável. Exatamente. Mas já temos a independência, temos uma sede própria, temos a independência, que normalmente quando há dinheiro há independência e há voz. É verdade, é verdade. E o dinheiro bem aplicado, não é? Que não é dinheiro a pôr o dinheiro em cima do problema. Portanto, claro que sim, claro que sim. E imagino que imensos projetos ainda para desenvolver. Imensos. Pois, se eu bem te conheço, essa cabeça não para e portanto virão com certeza aí coisas muito e é muito giro recuperar os Olímpicos, porque alguém dizia que um povo sem memória é um povo sem história. E é verdade. E nós estamos a recuperar a história dos atletas olímpicos, que é uma história de heróis nacionais que merecem todo o nosso respeito. E que nunca foi escrita. Aí está uma boa ideia para vocês fazerem. Eu tenho umas crónicas, escrevo mas era compilar em livro, fazer história, vir alguém
olha, dou-te essa ideia e acho que encontras com certeza patrocinadores que para a obra, e acho que era bom. Bem, Helena, e se me quiseres desafiar mais vezes, eu quero sempre. Nós queremos intervir, nós também queremos intervir na sociedade civil. A sociedade civil tem que intervir no desporto, e nós também queremos intervir na sociedade. E temos, exatamente. Portanto, temos tu numa área mais específica, eu noutra área, mas aqui temos vários caminhos que se entrecruzam, que são a saúde, o desporto, etc. A educação. E esses três eixos são fundamentais. Temos estes três eixos em comum, portanto podemos completamente colaborar e será um gosto. Sim. E como te digo, nós queremos também falar de desporto e precisamos da tua ajuda para isso. Muito bem, e cá estarei. Ora bem, e foi um gosto. Acho Obrigado. Que já estamos na hora, já passámos até, mas é normal. Foi um gosto, também, Luís, foi uma conversa solta. É sempre uma conversa solta, foi ótimo. Foi ótimo. E até breve. Até uma próxima. Espero. Sim. Obrigada. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal de YouTube, @LADPortugal, e de seguirem as nossas redes e de nos enviarem e-mails e com sugestões sobre o nosso podcast, sobre convidados, etc. E sigam as redes sociais também. Não já se agora, se eu puder dizer, sigam as redes sociais da AOP, que é AAOP no Instagram e no Facebook, é muito fácil. AAOP. Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal. AAOP. Muito obrigado. Obrigada. Adeus. Obrigado.